Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Meu nome é Vitor Alves e aqui no canal posto vídeos sobre lesões nos esportes, reabilitação, fisioterapia esportiva, um pouco de anatomia para os estudantes acadêmicos de fisioterapia e fisioterapeutas e, além de tudo isso, reviews de tênis de corrida. Então não deixe de se inscrever no canal caso algum desses assuntos interesse a você. Indiferente dos reviews padrão que eu trago aqui para vocês, esse será um review de primeiras impressões. E qual que é o objetivo desse? Trazer aqui no Primeiras Impressões aqueles modelos que sejam mais recentes, porque muitos dos modelos que eu trago já tem um tempo de lançamento, aí não faz tanto sentido. Esse, que é o Mizuno Hyperwarp Elite, esse sim, acho que faz sentido. Por quê? A gente tem poucos reviews para quem se interessar, quem gosta de ir atrás, nem que seja para não comprar, mas porque se interessa, gosta de entender sobre as tecnologias mais modernas, os calçados, os tênis de corrida. Acho que faz sentido, né? Então é uma forma também de contribuir, de gerar um conteúdo com qualidade para vocês. Então, tênis mais recentes, lançamentos mais atuais que eu venho a experimentar, vou fazer o Primeiras Impressões. E qual que é o objetivo diferencial do Primeiras Impressões? Não entrar tanto na parte técnica, não descrever tanto material específico ser utilizado, que foi utilizado, a tecnologia, dar o nome específico dela, mas sim apresentá-lo de uma forma geral, uma forma de como eu me senti quando corri com esse modelo. E vão ser poucos quilômetros rodados com esses modelos do Primeiras Impressões. E aí sim, depois de rodar mais tempo com eles, diferentes tipos de treino, diferentes tipos de terrenos, aí sim trago aqui um review completo, uma avaliação um pouco mais robusta. Então, apresento a vocês no Primeiras Impressões o primeiro vídeo desse novo formato, Mizuno Hyperwarp Elite. A Mizuno teve uma quebra de paradigma e lançou de cara 3 diferentes modelos da linha ou da família Hyperwarp. Hyperwarp Pure, que seria o mais leve, talvez mais voltado para performance, apesar de que todos eles já são tênis realmente de performance. Depois, Hyperwarp Elite, esse que eu já testei e vou falar aqui para vocês, e o Hyperwarp Pro, esse que seria um pouco mais democrático, um pouco mais, digamos, para uma rodagem, mais trazendo para um daily training, apesar de eu ter aí algumas ressalvas. Não vou entrar em detalhes com os outros dois, Pure e Pro, mas sim aqui com o Elite. Um diferencial que aí não sei até que ponto isso é bom ou ruim, é justamente na língua do tênis. Vejam que ela tem um passador aqui e depois um passador só na lateral, um furinho aqui só na lateral, e é um furinho que o cadarço não passa na parte de dentro, somente na parte de fora. Então, eu sinceramente não entendi a função disso. Então percebam, vejam a língua do tênis, né? Tem um central, passa o cadarço de um lado do outro, e esse lateral que ele é bem lateralizado. Então qual que é a função disso? Eu sinceramente não entendi nada. E aí do pé oposto é o outro lado da língua, né? Mas não entendi a função disso, né? A língua, ela não é fixa no tênis, tá? É bem fininha, realmente um material bem fininho. Cadarço eu achei excelente, né? O cadarço padrão da maioria hoje dos tênis de performance, eu achei muito bom, realmente a amarração fica muito boa. E o tamanho da língua também é excelente. Apesar de que por ela ser tão fininha, não ter nenhuma estrutura maior, em alguns momentos ela acaba sendo um pouquinho difícil de encaixar mesmo no peito do pé, mas isso é detalhe. Um leve preenchimento de espuma no colar do tênis e novamente um contraforte super molinho. Então, por mais que ele fique ali como algo intermediário, não é bem assim que eu vejo
esse tênis. Percebam que é um tênis com placa de carbono, ele não fica vazada na lateral, mas fica vazada apenas nessa região aqui medial, né? Então temos aqui o descrito, né? Smooth Speed Plate, da placa de carbono da Mizuno, super diferente dos tênis de performance prévios da Mizuno, né? Então já fiz aqui review dele para vocês. O Rebellion Pro 3, que até então, tanto o 3 quanto o Low eram os principais tênis de performance da Mizuno, é totalmente diferente, né? Então a inclinação da placa era diferente, o corte no calcanhar, não temos aqui na linha Hyperwarp. E o Elite, ele seria esse intermediário, mas eu não vejo ele como também sendo um tênis mais amigável para diferentes tipos de corredores. Por quê? Primeiro ponto. Ele não é um tênis com estruturas de estabilidade. Então percebam, o contraforte super flexível, né? Não temos aqui nenhum grande suporte, apenas essa costura que fica um pouquinho mais rígida. Então é toda um contraforte bem molinho. A gente está falando de estabilidade no retropé. Então nesse quesito ele não tem nenhum suporte. Depois, tanto nessa parte do cabedal medial, na parte de dentro, quanto a parte lateral, também é um cabedal super respirável, né? Cabedal bem delicado, mas muito, muito bonito. Eu particularmente achei o modelo muito bonito, mas percebam que é um cabedal super translúcido, tanto na região medial, quanto na região lateral. Certo? Então não temos aqui estruturas que também vão auxiliar a abraçar muito o pé, dar algum suporte, não temos isso. Então essa estabilidade dele vai se dar primeiro por conta da placa no sentido torsional, né? Então temos instabilidade nesse sentido, no sentido torsional nós temos uma estabilidade. E nesse sentido ele, como por ser um tênis de placa, ele não é um tênis flexível, né? Então a estabilidade dele se dá somente por conta da placa, por conta da rigidez da placa, nesse sentido antitorção, né? Então no sentido torsional. Fora isso, não temos nenhum suporte de estabilidade. Logo, eu não acredito que ele seja um tênis tão democrático assim. Então esse é o primeiro ponto. Agora, falando do principal, né, que é o recheio do tênis, que é justamente a sua entressola. Bem diferente do que tínhamos também no Rebellion Pro 3. Lá nós tínhamos uma entressola um pouquinho mais firme, uma sensação um pouquinho mais firme. No Elite, no Hyperwarp Elite, o que nós temos? Na região do retropé, a minha sensação foi uma sensação de maciez muito grande. Então realmente é um tênis muito gostoso de correr. Apesar de eu sentir alguma instabilidade fazendo curvas muito fechadas. É só isso. Então, por mais que eu tenha colocado para vocês que ele não é um tênis que confere grande estabilidade, na corrida, na prática, no movimento em si, eu não achei ele instável, né? Então, porque talvez por não ser muito alto também, ele confere uma certa estabilidade no movimento. Eu não tive grandes problemas de instabilidade, mas pessoas com histórico de lesões, no caso, instabilidade crônica do tornozelo, uma condição que a pessoa está sempre torcendo o tornozelo, tem alguma sensação de falseios, talvez esse não seja o modelo mais indicado, tá bom? Então, uma sensação de maciez nessa região do retropé e um pouquinho mais de firmeza na região do antepé. Então, aqui eu sinto ele um pouquinho mais firme, aqui eu sinto ele um pouquinho mais macio. Então, quando eu estava no meu aquecimento, por exemplo, que eu ataco mais de retropé, mais com a região do calcanhar, sentia mais maciez. Quando eu já estava colocando um pouquinho mais de intensidade no treino, eu senti ele um pouquinho mais firme, que é justamente para a gente ter um pouquinho mais da resposta da placa, né? Então eu preciso de alguma rigidez para que eu possa realmente ter esse ataque, essa maciez e essa transferência de energia, né? Para esse efeito mecânico, esse efeito de trampolim, essa alavanca funcione de forma adequada. Então essa é a minha sensação, meu feeling foi justamente esse. Outro ponto que é muito importante, o preço. É um preço aí bem elevado. Esse modelo veio ao mercado, preço de lançamento, por R$ 2.300.
ou R$ 2.299,99. Para um tênis que eu não acredito que será tão durável assim. Então eu coloco como um tênis de fato de performance, não é um tênis, na minha visão, na forma como eu enxergo os tênis de corrida, um tênis para você bater, não vai ser um daily training. Pelo menos novamente na minha visão, nos conceitos que eu acredito. Eu quero utilizar, esse preço para mim tá barato. Ótimo, mas eu acredito que outros tênis vão entregar melhor do que ele, porque eu vejo ele muitas características novamente de performance. E é a questão da durabilidade, né? Então, custo-benefício talvez não seja o melhor. Por quê? Vamos ver aqui no solado. Nós temos aqui regiões emborrachadas, tanto na região medial quanto lateral, mas pequenos detalhes, né, na região do calcanhar. E já temos o solado vazado, a entressola vazada do calcanhar até o médio pé. E aqui sim, no antepé, o que já é tendência, né, na Mizuno, esse tipo de material, esse emborrachado, para dar justamente mais aderência e durabilidade para o solado. Mas aqui já tem até alguns detalhes. Eu fiz 19 km com ele num total, foram 2 treinos. Então aqui já identifico algumas pequenas escoriações no calçado. Então, em termos de durabilidade, certamente não será o tênis mais durável. Além do fato da trama ser super delicada. Acho que a construção é muito legal, é muito boa, falando de performance, de tecnologia. Então a trama realmente é linda, mas quando a gente fala de durabilidade, a gente precisa de algo um pouquinho mais robusto, que provavelmente confere mais peso ao tênis. E é um tênis super leve. Então vai na proposta, né? Qual que é a proposta? É para ser um tênis durável? Não é. Mas aí vai da balança. Para o mercado brasileiro, acaba sendo, na minha opinião, um tênis com um custo bem elevado de venda, comparado aí aos que serão os concorrentes desse modelo. Dito isso, a ideia é realmente entregar um vídeo mais curto, primeiras impressões, qual foi a minha sensação correndo com ele. Usaria a princípio em treinos de velocidade, em provas. Caberia num 5K? Com certeza. Caberia numa maratona? Provável. Para todo tipo de corredor? Pessoalmente, enquanto fisioterapeuta, não indico. Mas a gente tem artigos que justifiquem não utilizar esse tipo de calçado para todos os corredores? Não temos, tá? Mas aí é extrapolação clínica, alguma opinião clínica. Eu não acredito que pessoas com instabilidade se darão bem com esse tênis, pessoas com sobrepeso se darão bem com esse tênis. Vejo ele muito como um tênis de performance, um excelente tênis quando bem indicado, tá bom? Irei rodar mais com ele, pretendo chegar aí pelo menos aí uns 70, 80 quilômetros para aí sim trazer uma opinião mais consolidada para vocês. Chegou a comprar esse tênis, experimentou ele em alguma loja, ficou com dúvida, algumas sugestões para que eu possa trazer agora no review completo para vocês? Deixem aqui nos comentários. Novamente, não deixe de se inscrever no canal e por que não compartilhar esse vídeo com algum amigo que possa se interessar. Um abraço e até mais.